mais do que falar e ninguém ouvir. Entrar em um lugar e ninguém notar. Se doar e ser tratado como se fosse descartável. Essa sensação de ser transparente para o mundo é humilhação silenciosa. E é exatamente essa humilhação que Maquiavel usaria como arma para te transformar em alguém impossível de ignorar. Essa dor não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis, mas destrói por dentro. Ela te faz duvidar se sua voz tem som, se sua presença tem peso, se sua existência tem valor. Mas existe algo pior que ser invisível por acidente. É ser invisível por escolha dos outros. Quando você tem competência, lealdade, inteligência e mesmo assim é rejeitado. Quando decidem que você não importa. Quando te relegam ao canto da sala, ao fim da fila, ao esquecimento. Essa invisibilidade forçada não é apenas injustiça, é um ataque direto à sua identidade. Agora imagine se eu te dissesse que essa invisibilidade, esse desprezo silencioso, essa rejeição que você sofreu, não é maldição, é oportunidade. É o melhor presente que seus inimigos poderiam te dar sem saber, porque quando você é invisível, pode trabalhar sem vigilância. Quando é ignorado, pode crescer sem inveja alheia. Quando é descartado, fica livre para se reconstruir completamente sem expectativas externas que te limitem. Maquiavel entendeu isso melhor que ninguém. Quando foi exilado, torturado e esquecido pelo mundo político, ele se tornou invisível. Mas usou essa invisibilidade não para se esconder, e sim para observar, estudar, escrever. E quando suas ideias finalmente emergiram, já não havia como ignorá-las. Ele passou de invisível a inevitável. Não porque implorou por atenção, mas porque construiu algo tão poderoso que a atenção se tornou consequência natural. Este vídeo não é sobre motivação barata, nem sobre perdoar quem te ignorou. É sobre a transformação mais brutal que existe. Passar de alguém que ninguém nota para alguém que ninguém consegue ignorar. De alguém cujas palavras morrem no ar para alguém cujo silêncio fala mais alto que gritos. De alguém descartável para alguém indispensável. De invisível para inevitável. E essa transformação não acontece pedindo reconhecimento. Não acontece reclamando de injustiça. Não acontece esperando que o mundo finalmente perceba seu valor. Acontece quando você aceita a invisibilidade como fase estratégica, não como sentença permanente. Quando você usa o tempo em que ninguém está olhando para se tornar algo que ninguém poderá deixar de ver. Porque a verdade brutal é esta: ninguém te deve atenção. Ninguém te deve reconhecimento. Ninguém te deve respeito. Você precisa construir valor tão inegável que essas coisas se tornem inevitáveis. E o caminho para isso não é visibilidade prematura. É invisibilidade estratégica seguida de aparição impossível de ignorar. Aqui você vai aprender as 7 etapas da metamorfose maquiavélica. Como aceitar a invisibilidade sem aceitar a irrelevância. Como usar o desprezo como combustível sem ser consumido por ressentimento. Como desaparecer deliberadamente para reconstruir radicalmente. Como observar sem ser observado. Como retornar não como versão melhorada, mas como entidade completamente diferente. Como fazer da sua transformação algo tão óbvio que explicações se tornem desnecessárias. Se esta mensagem já tocou algo profundo em você, se você reconhece essa dor de ser invisível quando deveria ser visto, se está pronto para transformar essa invisibilidade atual em inevitabilidade futura, então inscreva-se agora neste canal, deixe seu like para fortalecer este conteúdo e comente de qual cidade você está assistindo, porque esta estratégia precisa chegar até quem realmente merece conhecê-la. Até quem está pronto para deixar de ser ignorado e começar a ser impossível de ignorar. A maioria das pessoas que sofre com a invisibilidade comete o mesmo erro fatal.
tenta combatê-la gritando. Quando se sentem ignoradas, falam mais alto. Quando se sentem excluídas, forçam a entrada. Quando não recebem reconhecimento, exigem atenção. E o resultado é sempre catastrófico, porque a atenção exigida não é poder, é carência, e carência repele respeito. Quanto mais você luta para ser visto antes de estar pronto, mais confirma a razão pela qual foi ignorado. Você ainda não tem peso. O primeiro passo para a transformação de invisível para inevitável é parar de lutar contra a invisibilidade e começar a usá-la. Aceite o exílio social ou profissional em que você foi colocado. Não como uma derrota, mas como um esconderijo estratégico. Maquiavel, quando foi banido de Florença, não ficou batendo nos portões da cidade implorando para voltar. Ele se retirou para sua fazenda, vestiu suas melhores roupas à noite e conversou com os antigos reis e imperadores através dos livros. Ele aceitou sua invisibilidade física para construir sua imortalidade intelectual. A visibilidade prematura é uma maldição, porque expõe suas fraquezas antes que você possa corrigi-las. Se você tivesse conseguido a atenção que tanto queria quando ainda era inseguro, despreparado e emocionalmente frágil, teria sido destruído publicamente. A indiferença do mundo, ironicamente, te protegeu, te deu tempo, te deu espaço, te deu o anonimato necessário para cometer erros sem plateia. Entenda que o exílio não é o fim, é o intervalo. É o momento em que o ator sai do palco não porque a peça acabou, mas porque precisa trocar de figurino para o ato final. Enquanto você está invisível, ninguém está te vigiando, ninguém está sabotando seus planos porque ninguém sabe que você tem planos. Ninguém está competindo com você porque ninguém te considera concorrente. Essa liberdade é preciosa. Mas para usar essa liberdade, você precisa matar a vaidade de ser visto agora. Precisa sacrificar o prazer imediato de receber likes, elogios vazios e validação superficial. Precisa estar disposto a trabalhar no escuro, sem aplausos, sem reconhecimento, sem ninguém batendo nas suas costas dizendo que você está indo bem. A solidão do invisível é o teste que separa quem quer parecer poderoso de quem quer ser poderoso. O erro dos medíocres é achar que invisibilidade significa inexistência. Eles param de trabalhar quando ninguém está olhando. Param de se cuidar quando não tem público. Param de estudar quando não tem prova. Eles só existem como reflexo no olho do outro. Você, o estrategista maquiavélico, deve operar de forma oposta. Você trabalha mais duro justamente quando ninguém vê. Você se aprimora com mais rigor justamente no silêncio. Porque você não está se preparando para a plateia de hoje. Está se preparando para o momento inevitável em que a cortina vai subir de novo. Use este tempo de invisibilidade para fazer o inventário brutal de si mesmo. Por que você foi ignorado? Não responda com vitimismo. Não diga que foi injustiça, inveja ou azar. Isso é consolo de perdedor. Responda com frieza analítica. Talvez lhe faltasse competência técnica. Talvez lhe faltasse inteligência emocional. Talvez sua presença fosse fraca. Talvez sua comunicação fosse confusa. A invisibilidade te dá a chance rara de encarar seus defeitos sem a pressão de ter que escondê-los dos outros. Corrija essas falhas uma por uma, em silêncio, sem anunciar que está mudando, sem postar sobre sua jornada de autoaperfeiçoamento. A mudança real não precisa de marketing. O marketing, muitas vezes, é apenas uma forma de buscar validação para uma mudança que ainda não aconteceu. Se você precisa contar para todo mundo que está mudando, é porque, no fundo, não acredita que mudou. Quem muda de verdade, simplesmente se torna diferente. A bênção do exílio é que ele reseta as expectativas. Quando você some, a imagem que as pessoas tinham de você congela no tempo.
Elas lembram de quem você era, o ignorado, o fraco, o irrelevante. E isso é excelente. Porque quando você retornar, o contraste entre a memória delas e a sua nova realidade será tão violento que causará choque. E o choque é a ferramenta mais poderosa para quebrar a indiferença. Não tenha pressa de sair do escuro. A luz queima quem não está acostumado. Fique na sombra o tempo necessário para que seus olhos se acostumem a ver o que os outros não veem, para que sua pele engrosse, para que sua mente se afie. O tempo joga a favor de quem se prepara e contra quem se expõe. Enquanto seus inimigos, aqueles que te ignoraram, estão lá fora gastando energia para manter aparências, você está acumulando energia para destruir realidades. A invisibilidade é o útero do poder. É onde a transformação acontece, longe de olhares curiosos e julgamentos precipitados. Se você foi forçado a entrar nesse útero pela rejeição alheia, não reclame. Agradeça. Eles te empurraram para o único lugar onde você poderia renascer. Eles acharam que estavam te enterrando, mas como diz o ditado, não sabiam que você era semente. Só que sementes precisam de tempo no escuro para germinar. Se você cavar a terra todo dia para ver se está crescendo, você mata o processo. Deixe-se ficar enterrado. Deixe-se ficar esquecido. Deixe que pensem que você acabou. Deixe que parem de falar seu nome. Deixe que ocupem seu lugar. Deixe que fiquem confortáveis com sua ausência. A complacência deles será a ruína deles. A invisibilidade sua será a salvação sua. Porque o que é invisível é imprevisível. E o que é imprevisível é perigoso. Ninguém se prepara para combater o que não vê. Ninguém levanta guarda contra quem não está no ringue. Você se torna a ameaça fantasma. Aquela que está presente, mas não detectada. Aquela que está crescendo, mas não monitorada. Então abrace sua invisibilidade hoje. Não como um castigo, mas como uma estratégia. Vista-a como um manto de proteção. Caminhe entre as pessoas sem ser notado e sorria internamente, sabendo que elas estão vendo apenas o vácuo onde você costumava estar, sem imaginar a força que está ocupando esse espaço agora. O exílio não é para sempre, mas deve durar o tempo exato para que a versão antiga de você morra completamente e a nova versão esteja forte o suficiente para suportar a luz do sol sem piscar. Até lá, aproveite o silêncio, aproveite a sombra, aproveite a liberdade de ser ninguém, para que em breve você possa ser alguém que ninguém ousa desafiar. A invisibilidade imposta pelos outros vem sempre acompanhada de um veneno chamado desprezo. É aquele olhar que passa por cima de você sem fixar. É o silêncio que segue sua fala. É a decisão tomada sem te consultar. Esse desprezo é ácido. Se você o deixar penetrar na pele, ele corrói sua autoconfiança, derrete sua autoestima e te deixa oco. Mas se você souber contê-lo, se souber manipulá-lo, como um alquimista manipula elementos perigosos, esse mesmo ácido pode ser usado para limpar todas as impurezas da sua alma. Maquiavel sabia que um príncipe não pode depender do amor do povo, nem da aprovação dos nobres. Ele precisa depender apenas de si mesmo e de sua virtude, sua capacidade, habilidade e força. O desprezo que você sofre é o fogo que deve queimar sua dependência emocional dos outros. Enquanto você precisar que eles te vejam para se sentir vivo, você será escravo da visão deles. Enquanto precisar que eles te aprovem para se sentir capaz, você será refém do julgamento deles. A alquimia do desprezo consiste em pegar cada rejeição e usá-la como prova de que você está sozinho. E estar sozinho é o primeiro passo para ser soberano. Quando ninguém te apoia, você descobre se suas pernas aguentam seu próprio peso. Quando ninguém te elogia, você descobre se seu trabalho tem valor intrínseco.
O desprezo corta o cordão umbilical que te prendia à necessidade infantil de ser querido. Ele te força a amadurecer ou morrer. Transforme a dor da rejeição em raiva fria. Não a raiva quente que explode em gritos e lágrimas, que é apenas outra forma de pedir atenção, mas a raiva fria, gelada, que se assenta no fundo do estômago e se torna determinação inabalável. Aquela raiva que te faz acordar mais cedo, trabalhar mais focado, estudar com mais fome. Aquela voz interna que não diz olhem para mim, mas sim eu vou mostrar a vocês, não com palavras, mas com resultados que vocês não poderão negar. Pare de tentar converter quem te despreza. É inútil e patético. Você não convence alguém a te respeitar implorando. Você impõe respeito, tornando-se inegavelmente competente. Cada minuto que você gasta tentando explicar seu valor para quem decidiu não ver é um minuto roubado da construção desse valor. Deixe-os com a opinião errada sobre você. Deixe-os subestimá-lo. O desprezo deles é a neblina que esconde suas manobras. A necessidade de aprovação é a coleira que a sociedade coloca no seu pescoço. Seja bonzinho e nós gostaremos de você. Siga as regras e nós te elogiaremos. Quando eles te desprezam, eles soltam a coleira. Eles te dizem, não gostamos de você, não importa o que faça. Isso, paradoxalmente, é liberdade total. Se não importa o que você faça, então você pode fazer o que é necessário, não o que é esperado. Pode ser implacável, pode ser egoísta estrategicamente, pode focar 100% no seu objetivo sem medo de desapontar quem já está desapontado. Nesta fase, você deve matar a esperança de que eles mudem. Eles não vão mudar por bondade. Não vão acordar um dia e perceber que foram injustos com você. Esqueça o pedido de desculpas. Esqueça o reconhecimento tardio. Se você ficar esperando por isso, continuará preso ao passado. A única coisa que muda a percepção deles é a força bruta da sua nova realidade. E mesmo assim, não faça por eles. Faça porque você se recusa a ser a versão pequena que eles enxergam. Use o desprezo como filtro. Ele revela a verdade sobre as pessoas ao seu redor com uma clareza que a bajulação esconde. Quem te ignorou quando você estava invisível mostrou seu verdadeiro caráter. Guarde essa informação, não com rancor emocional, mas com memória estratégica. Saber quem são os oportunistas e quem são os cegos é vantagem tática. Quando você se tornar inevitável, muitos deles voltarão sorrindo. Você saberá exatamente o que esses sorrisos valem. Nada. A morte da necessidade de aprovação te dá uma aura diferente. As pessoas sentem o cheiro do desespero. Elas sabem quando alguém está performando para agradar, mas também sentem a vibração de quem se basta. Quando você para de tentar impressionar, começa a intrigar. A indiferença genuína é magnética. Por que ele não está tentando chamar nossa atenção? O que ele sabe que nós não sabemos? O que ele tem que não precisa de nós? Sua invisibilidade deixa de ser uma condição imposta e passa a ser uma fortaleza impenetrável. Dentro dela, você cultiva seus próprios padrões de sucesso. Você define o que é bom, o que é valioso, o que é vitória. Você se torna seu próprio juiz, júri e carrasco. Essa autonomia é o núcleo do poder absoluto. Ninguém pode tirar o que ninguém te deu. Se sua confiança vem de dentro, o desprezo de fora bate e volta. Aprenda a olhar para o desprezo com curiosidade clínica, não com dor. Interessante, eles não veem o potencial aqui. Curioso, eles preferem a mediocridade barulhenta à competência silenciosa. Essa distância emocional te coloca acima deles, não abaixo. Eles acham que estão olhando para baixo para te desprezar, mas na verdade você está olhando para baixo para analisá-los. Não desperdice energia odiando-os ativamente.
O ódio ativo ainda é um vínculo. A indiferença estratégica é o corte final. Trate o desprezo deles como um ruído de fundo irrelevante, como o zumbido de um inseto que não afeta a trajetória do seu voo. Você tem coisas maiores para construir. Tem um império pessoal para erguer. Tem uma inevitabilidade para forjar. E lembre-se, a melhor vingança não é o sucesso. O sucesso é consequência. A melhor vingança é a autonomia. É chegar a um ponto onde a opinião de quem te desprezava não tem mais o poder de elevar nem de derrubar seu estado de espírito. É olhar para eles e não sentir nada além de uma leve estranheza por um dia ter se importado tanto com a aprovação de gente tão pequena. Quando você domina a alquimia do desprezo, você se torna perigoso porque se torna inatingível. Não há botão que eles possam apertar para te controlar. Não há elogio que te seduza, nem crítica que te destrua. Você se tornou um sistema fechado, alimentado por sua própria energia nuclear. E sistemas fechados e autossuficientes são, por definição, forças da natureza, imparáveis, inevitáveis. Se a invisibilidade é o seu manto, o silêncio é a sua adaga. Em um mundo onde todos gritam para serem notados, onde cada pensamento é tuitado e cada almoço é postado, quem cala se torna uma anomalia. E anomalias atraem atenção, não pela exposição, mas pela falta dela. O silêncio tático não é apenas não falar, é a arte de reter informação, de esconder intenções e de criar um vácuo que os outros tentam desesperadamente preencher com suas próprias projeções. Maquiavel ensinava que é mais seguro ser temido do que amado, mas o medo não nasce da familiaridade. Nasce do desconhecido. Ninguém teme o cachorro que late o dia todo no portão. Todos temem o vulto silencioso no escuro. Quando você é invisível e, além disso, silencioso, você se torna uma tela em branco. Seus inimigos e detratores não sabem o que você está pensando, o que está planejando, ou se você sequer ainda se importa com eles. Essa incerteza é uma arma psicológica devastadora. A primeira regra do silêncio tático é: pare de anunciar seus passos. O estrategista amador diz: vou me vingar, vou ficar rico, vou provar que vocês estão errados. Ele gasta a energia da ação na fala. Ele alerta o inimigo antes de atacar. Ele busca validação para um plano que ainda nem executou. Você, o estrategista maquiavélico, faz o oposto. Você sorri e acena enquanto por baixo da mesa afia a lâmina. Seus resultados devem aparecer como relâmpagos em céu azul, súbitos, chocantes e sem aviso prévio. O silêncio também protege sua transformação. Ideias novas são frágeis. Planos em gestação são vulneráveis. Se você expõe seus projetos embrionários ao desprezo alheio, eles podem ser abortados pela crítica ou pelo ridículo. Mantenha seus sonhos na incubadora do sigilo. Deixe que cresçam fortes, robustos e blindados antes de trazê-los à luz. Quando finalmente forem revelados, já não serão ideias questionáveis, mas fatos consumados. E contra fatos, o desprezo não tem argumento. Além disso, o silêncio tático cria uma aura de gravidade. Pessoas que falam pouco quando falam são ouvidas. A escassez gera valor. Se suas palavras são raras, elas se tornam preciosas. Enquanto você permanece invisível, pratique a economia verbal. Em interações necessárias, seja breve, direto e ambíguo. Diga menos do que o necessário. Deixe que os outros falem, se exponham, revelem suas cartas. O ouvinte silencioso sempre controla a conversa, pois acumula informação sem entregar nada em troca. Use esse período para observar. A invisibilidade te dá o privilégio de ser a mosca na parede. As pessoas baixam a guarda perto de quem consideram insignificante. Elas falam coisas na sua frente que não falariam se te vissem como ameaça.
Elas revelam segredos, fraquezas, alianças e traições. Absorva tudo, arquive tudo. Você está montando um dossiê mental sobre o terreno em que vai operar quando retornar. Conhecimento é poder, e o conhecimento mais valioso é aquele obtido quando ninguém sabe que você está escutando. O mistério é a consequência natural desse silêncio. Quando você para de compartilhar sua vida, as pessoas começam a especular. O que aconteceu com ele? Onde ela está? Será que desistiu? Deixe que especulem. Deixe que criem teorias. A imaginação deles sempre será mais dramática que a realidade. E enquanto eles gastam tempo tentando decifrar seu sumiço, você ganha tempo para construir sua inevitabilidade. Você ocupa espaço na mente deles sem pagar aluguel, simplesmente por estar ausente. Resista à tentação de corrigir rumores. Se disserem que você fracassou, deixe. Se disserem que você enlouqueceu, deixe. A correção é uma forma de interação e você cortou interações. Além disso, ser subestimado é a posição tática mais vantajosa que existe. Um inimigo que acha que você fracassou é um inimigo que baixa o escudo. Ele não espera um ataque vindo da direção do fracassado. Ele deixa o flanco exposto. Sua invisibilidade, combinada com a desinformação que o silêncio permite, prepara o terreno para o golpe perfeito. Aprenda a gostar do segredo. Há um prazer sutil e poderoso em saber coisas que ninguém mais sabe, em ter capacidades que ninguém suspeita, em estar jogando um jogo que ninguém percebeu que começou. O segredo fortalece a individualidade. Ele cria uma barreira entre você e a massa, uma barreira sagrada onde sua verdadeira identidade reside, intocada pela opinião pública. O silêncio tático também é um exercício de autocontrole brutal. Haverá momentos em que sua vaidade gritará para ser alimentada, momentos em que você terá a resposta perfeita, a piada inteligente, a correção necessária. Engula, guarde para si. A satisfação momentânea de lacrar ou ter razão não vale o preço de quebrar seu disfarce. O poder real é saber que você poderia destruir o argumento deles, mas escolher não fazer isso porque tem um objetivo maior a longo prazo. Quando você finalmente quebrar o silêncio, não será com uma explicação, mas com uma demonstração. Não será para se defender, mas para ditar os novos termos. Sua voz, destreinada em fofocas e queixas, soará como trovão. Terá o peso de meses ou anos de reflexão acumulada. E porque você esperou, porque você reteve, porque você construiu pressão, a liberação será explosiva. Até lá, seja um túmulo, seja um enigma, seja o espaço vazio na foto. Deixe que sua ausência seja sentida como uma presença inquietante. O silêncio não é o vazio, é a plenitude prestes a transbordar. E quem aprende a segurar essa represa controla a força da inundação que virá. Enquanto você está coberto pelo manto da invisibilidade e protegido pelo escudo do silêncio, não pense que seu papel é passivo. Pelo contrário, esta é a fase de maior atividade intelectual. Você não está escondido tremendo de medo. Você está escondido como um predador na grama alta, observando a presa, estudando o vento, calculando a distância. A invisibilidade te dá a vantagem tática suprema, a visão unilateral. Você vê todos, mas ninguém te vê. A maioria das pessoas caminha pelo mundo cega, preocupada apenas com a própria imagem, com o próximo passo, com a próxima notificação no celular. Elas não observam o ambiente, não leem as entrelinhas, não percebem as dinâmicas de poder sutis que regem cada sala. Você, liberto da necessidade de performar, pode dedicar 100% da sua atenção a decodificar essas dinâmicas. Maquiavel era, antes de tudo, um observador implacável da natureza humana. Ele não idealizava o que via, ele dissecava.
Você deve fazer o mesmo. Olhe para as pessoas que te ignoraram, não com mágoa, mas com curiosidade clínica. O que as move? É ganância? É vaidade? É medo? É luxúria? Cada pessoa tem uma alavanca mestra, um desejo ou temor central que governa suas ações. Descubra qual é essa alavanca em cada jogador importante do seu tabuleiro. Observe quem detém o poder real versus quem detém o poder nominal. Muitas vezes, o chefe que grita não é quem manda, é o assistente silencioso que sussurra no ouvido dele. Muitas vezes, a pessoa mais popular não é a mais influente, é a pessoa discreta que conecta todos os grupos. Mapeie a rede invisível de favores, dívidas e segredos que mantém a estrutura social de pé. Quando você retornar, saberá exatamente onde pressionar para fazer a estrutura tremer. Estude os padrões de comportamento. As pessoas são criaturas de hábitos. Elas reagem às mesmas provocações da mesma maneira, cometem os mesmos erros repetidamente, caem nas mesmas armadilhas emocionais. O arrogante sempre subestima, o inseguro sempre ataca preventivamente. O bajulador sempre trai quando o vento muda. Prever esses movimentos te dá a capacidade de estar 3 jogadas à frente. Enquanto eles jogam damas, reagindo ao momento, você joga xadrez, antecipando o futuro. Use sua invisibilidade para identificar as brechas no sistema. Onde estão as ineficiências? Onde estão as necessidades não atendidas? O que todos estão ignorando porque estão ocupados demais competindo pelo óbvio? A oportunidade raramente está sob os holofotes. Ela geralmente está na sombra, esperando alguém com olhos ajustados ao escuro para encontrá-la. Se você encontrar uma solução para um problema que ninguém mais viu, você se torna instantaneamente indispensável. E a indispensabilidade é o antídoto final para a invisibilidade. Não observe apenas os inimigos, observe também os potenciais aliados. Quem mais está sendo ignorado? Quem mais tem talento, mas não tem voz? Quem está insatisfeito com a liderança atual? Os marginalizados, os descontentes, os subestimados são seus aliados naturais. Maquiavel sabia que um príncipe novo muitas vezes encontra mais lealdade naqueles que eram oprimidos pelo governo anterior do que naqueles que se beneficiavam dele. Identifique quem pode marchar ao seu lado quando você sair das sombras. Mantenha registros. A memória humana é falha e editável. O que parece claro hoje será nebuloso mês que vem. Escreva o que vê. Não em um diário sentimental de querido diário, hoje me senti triste, mas em relatórios de campo. Fulano reage mal a críticas públicas. Beltrano está desviando recursos, atenção para tal projeto. Ciclano está insatisfeito com o salário. Essas informações são munição. Quando você voltar, não voltará apenas com novas habilidades, mas com um mapa detalhado do campo minado. A observação predatória também serve para desmistificar seus ídolos e seus algozes. De longe, as pessoas parecem grandes, perfeitas, intimidadores. De perto e sob observação constante, você começa a ver as rachaduras na armadura. Vê a insegurança no olhar do valentão. Vê a ignorância no discurso do especialista. Vê a solidão na vida do popular. Essa humanização forçada retira o poder que eles tinham sobre sua imaginação. Você percebe que não está lutando contra deuses, mas contra homens e mulheres falhos, medrosos e limitados. E homens falhos podem ser superados. Não se deixe contaminar pelo que observa. É fácil, ao olhar para o abismo da mediocridade e da maldade humana, tornar-se cínico e amargo. Mantenha o distanciamento de um cientista observando bactérias em um microscópio. Você não odeia a bactéria, nem a ama. Você apenas estuda como ela se reproduz e como neutralizá-la. Essa frieza emocional é essencial para que sua análise seja precisa.
Emoção turva a visão, racionalidade a aguça. Lembre-se de que a informação é a moeda mais valiosa do poder, mais valiosa que o dinheiro. Dinheiro pode ser perdido e recuperado. Informação privilegiada, uma vez usada no momento certo, altera destinos para sempre. Você está, neste momento de invisibilidade, garimpando ouro informacional, enquanto os outros estão distraídos com bijuterias sociais. Quando sua fase de invisibilidade terminar, você não entrará na sala tateando no escuro. Você entrará como o dono do lugar, porque conhecerá os segredos das paredes, os esqueletos nos armários e o preço de cada alma presente. Eles olharão para você e verão apenas alguém que voltou. Você olhará para eles e verá através deles. E esse olhar, o olhar de quem sabe demais, é o primeiro sinal de que você se tornou inevitável. Você aceitou o exílio, silenciou sua voz e mapeou o terreno. Agora chegamos ao núcleo da transformação. Não basta voltar. Se você voltar sendo a mesma pessoa que foi ignorada, será ignorado novamente. A insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Para se tornar inevitável, você precisa matar quem você era. Não metaforicamente, mas funcionalmente. O eu antigo, aquele que buscava aprovação, que falava demais, que era inseguro, deve ser executado sem piedade para dar lugar a algo mais forte, mais frio e mais eficiente. Maquiavel não acreditava em meias medidas. Se você vai ferir alguém, faça-o de tal forma que não precise temer a vingança. Da mesma forma, se você vai mudar, mude de tal forma que não sobrem vestígios da fraqueza antiga. Esta não é uma reforma na fachada, é uma demolição seguida de nova construção. Você vai redesenhar sua personalidade, suas habilidades e sua postura com base no que observou ser necessário para dominar o ambiente que mapeou. Comece pela competência técnica. A invisibilidade te deu tempo. Use esse tempo para se tornar obsessivamente bom em algo valioso. Não apenas bom, mas tão bom que não podem te ignorar. A competência extrema é a única moeda que vale em qualquer mercado, sob qualquer regime. Enquanto os outros estavam no happy hour, você estava estudando. Enquanto eles dormiam, você praticava. Quando você voltar, deve ser capaz de resolver problemas que paralisam os outros com um estalar de dedos. Essa utilidade brutal força o reconhecimento. Eles podem não gostar de você, mas precisarão de você. E precisar é mais seguro do que gostar. Redesenhe sua imagem. O mundo julga pelos olhos. Se você parece um derrotado, será tratado como tal. Se parece um líder, abrirão caminho. Mude sua postura física. Ocupe espaço. Olhe nos olhos. Vista-se não para se misturar, mas para impor uma estética de autoridade. Isso não é futilidade, é semiótica do poder. Você está sinalizando para o cérebro reptiliano das pessoas que algo mudou, que o animal que voltou do exílio é um predador, não a presa que saiu. Cultive a imprevisibilidade. O antigo você era previsível, por isso era entediante e fácil de ignorar. O novo você deve ser um enigma. Quebre padrões. Se esperam que você concorde, discorde com embasamento. Se esperam que reaja com raiva, reaja com silêncio. Se esperam que vá para a esquerda, vá para a direita. A imprevisibilidade gera tensão, e a tensão mantém os olhos fixos em você. Ninguém tira os olhos de algo que pode explodir ou surpreender a qualquer momento. Elimine os vícios de linguagem e comportamento que te diminuíam. O pedido de desculpas excessivo, a risada nervosa, a concordância automática para evitar conflito. Substitua-os por pausas deliberadas, por não dito com calma, por perguntas que desafiam o status quo. Treine sua voz para ser mais grave, mais lenta, mais controlada. Quem fala rápido demonstra ansiedade de ser interrompido. Quem fala devagar demonstra a certeza de que será ouvido.
Construa uma narrativa para o seu tempo ausente. Quando perguntarem onde você estava, não diga, estava deprimido em casa. Diga, estava trabalhando em um projeto pessoal, estava reavaliando minhas prioridades, estava me preparando para esta fase. Crie um mito ao redor da sua invisibilidade. Transforme o ostracismo em uma jornada heróica de autodescoberta. As pessoas compram a história que você vende, desde que você a venda com convicção absoluta. O novo eu deve ser desapegado. O antigo eu se importava demais. O novo eu se importa apenas com o objetivo. Esse desapego te torna imune a manipulações emocionais. Chantagens, culpas, tentativas de te fazer sentir pequeno, tudo isso bate na carapaça do novo eu e escorrega. Você se tornou impermeável. E pessoas impermeáveis assustam as pessoas porosas, porque elas não conseguem entender como alguém pode não ser afetado pelo drama social. Entenda que essa reconstrução será dolorosa. Você sentirá saudade do conforto da mediocridade. Sentirá vontade de voltar aos velhos hábitos porque eram fáceis. Resistir a essa gravidade do passado é o verdadeiro trabalho duro. Você está forjando aço a frio. Dói, cansa, mas o resultado é uma lâmina que não quebra e não perde o fio. Não busque ser autêntico no sentido moderno de mostrar todas as suas falhas. Busque ser eficaz. Maquiavel ensinava que o príncipe deve aparentar ter qualidades virtuosas, mesmo que não as tenha, e saber não tê-las quando necessário. Construa uma persona pública que sirva aos seus fins. O seu eu verdadeiro, com seus medos e dúvidas, fica trancado no quarto, acessível apenas a você e talvez a Deus. O mundo recebe a versão otimizada, a máquina de resultados, o estrategista imperturbável. Quando esse novo eu estiver pronto, você sentirá. Não será uma euforia, mas uma calma pesada, a calma de quem está armado entrando em uma briga de facas. A certeza de que você superou o nível em que seus antigos algozes ainda jogam. Você não se sentirá superior por arrogância, mas por constatação factual. Você fez o trabalho que eles não fizeram. Você desceu ao inferno da invisibilidade e voltou trazendo o fogo. Eles ainda verão o mesmo rosto, mas sentirão uma energia diferente. Sentirão que o espaço ao seu redor ficou mais denso. Sentirão um frio na espinha sem saber explicar por quê. É o instinto deles reconhecendo que a hierarquia natural mudou, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. O novo eu não pede licença para entrar. Ele entra e o ambiente se reajusta ao redor dele. O momento do retorno deve ser cirúrgico. Não volte aos poucos. Não volte pedindo licença. O retorno de quem foi invisível para se tornar inevitável deve ser um evento, um choque, uma ruptura na normalidade. Maquiavel sabia que os homens se impressionam mais com o que veem do que com o que ouvem. Portanto, seu retorno não deve ser um anúncio verbal, mas uma demonstração de força. Apareça quando você tiver o resultado na mão, a solução pronta, o contrato assinado, a obra concluída. Chegue com o fato consumado. Escolha o momento em que seus adversários ou detratores estejam mais vulneráveis ou complacentes. Quando estiverem presos em um problema sem solução, quando estiverem celebrando uma vitória pequena e distraídos, ou quando estiverem desesperados por uma liderança que não possuem. É nesse vácuo que você entra. Não como um salvador benevolente, mas como a única opção lógica. A inevitabilidade funciona assim. Não é que eles queiram te escolher, é que não sobra alternativa racional a não ser te escolher. O choque de realidade acontece no momento em que eles percebem que a imagem mental que tinham de você, fraco, ignorável, descartável, não corresponde mais à realidade física que está diante deles. Essa dissonância cognitiva os paralisa. Eles tentarão te tratar como antes,
Usarão as mesmas piadas, as mesmas táticas de diminuição. E é aqui que você ganha o jogo, não reagindo como antes. Quando tentarem te interromper, continue falando com um tom de voz inalterado, olhando fixamente nos olhos deles até que parem. Quando tentarem te dar uma tarefa menor, recuse com polidez gelada e delegue para outro. Quando tentarem te ignorar, faça uma pergunta direta que exige resposta, expondo o silêncio deles como incompetência ou grosseria. Você quebra o script antigo, recusando-se a ler suas falas. E quando um ator muda o script, os outros são forçados a improvisar. E no improviso, eles erram. Prepare-se para a resistência. O sistema odeia mudanças. As pessoas odeiam admitir que estavam erradas sobre alguém. Elas tentarão te testar para ver se a mudança é real ou apenas teatro. Vão pressionar seus botões antigos. Vão tentar evocar suas inseguranças passadas. Mantenha-se na persona do novo eu. Se você vacilar e voltar ao padrão antigo por um segundo que seja, eles sentirão o cheiro de sangue e atacarão. A consistência é a única prova de verdade. Não busque vingança mesquinha. Não perca tempo esfregando seu sucesso na cara de quem te desprezou. Isso é coisa de gente pequena que ainda se importa. A maior vingança é tornar a existência deles irrelevante para o seu sucesso. Trate-os com uma cortesia distante, como se fossem conhecidos de um passado remoto que você mal recorda. Essa indiferença dói mais do que o ódio, porque o ódio implica importância e a indiferença implica insignificância. Você os rebaixou de inimigos para figurantes. Use o elemento surpresa. Apresente habilidades que ninguém sabia que você tinha. Fale idiomas que ninguém sabia que você falava. Cite conhecimentos que ninguém sabia que você possuía. Revele conexões que ninguém sabia que você tinha feito. Cada nova revelação é um golpe na certeza arrogante deles de que sabiam quem você era. Você se torna um mapa inexplorado, e o desconhecido gera respeito misturado com temor. Lembre-se de Maquiavel. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O patrimônio aqui é o status. Quando você retorna inevitável, você está tirando status deles. Você está ocupando o espaço que eles achavam que era garantido. Eles sentirão isso como um roubo. Esteja preparado para ser atacado pelas costas. Mas agora, diferente de antes, você mapeou o terreno. Você sabe quem são eles. Você previu os movimentos. O ataque deles não será uma surpresa, será uma confirmação da sua análise. Não explique sua transformação. Nunca diga, eu mudei porque li Maquiavel, ou eu fiz um curso de oratória. Mantenha o mistério. Deixe que pensem que você sempre teve esse potencial e eles que foram cegos, ou que você nasceu de novo. A explicação diminui o milagre. Se perguntarem o que aconteceu, dê um sorriso enigmático e diga apenas, o tempo passa, as coisas mudam. Deixe-os preencherem as lacunas com suas próprias inseguranças. O retorno triunfal não é o fim da jornada, é o começo do domínio. Agora que você tem a atenção deles, o que fará com ela? A visibilidade é uma droga viciante e perigosa. Agora você está no palco, sob os holofotes, e cada erro será amplificado. A disciplina que você cultivou na sombra deve ser redobrada na luz. Não deixe o ego inflar e te fazer cometer erros de arrogância. Continue sendo o observador frio, mesmo quando for o centro das atenções. A inevitabilidade se consolida quando eles param de questionar sua presença e começam a depender dela. Quando as reuniões não começam sem você. Quando as decisões não são tomadas sem sua aprovação. Quando seu nome é o primeiro a ser lembrado para as grandes missões. Você deixou de ser o fantasma na sala para se tornar a estrutura da sala. Eles podem não gostar da cor das paredes, mas não podem derrubar as vigas sem que o teto caia sobre suas cabeças. Você se tornou a viga. E então, num dia comum,
Você olhará ao redor e perceberá que ninguém mais lembra da versão invisível de você. Ela foi apagada da história coletiva, substituída pela versão inevitável. Você reescreveu o passado através da imposição do presente. Aqueles que te desprezavam agora buscam sua aprovação. Aqueles que te ignoravam agora disputam sua atenção. E você, do alto da sua soberania conquistada no exílio, decidirá a quem conceder seu olhar, não por necessidade, mas por estratégia. Chegamos ao final desta jornada e é hora de falar sobre o preço, porque tudo tem um preço e o poder absoluto cobra caro. Você deixou de ser invisível, você se tornou inevitável. As pessoas te respeitam, te temem, dependem de você. Mas você também descobrirá que no processo de se tornar inatingível, você se tornou, de certa forma, inalcançável. A transformação maquiavélica cria um abismo entre quem você se tornou e as pessoas que ficaram para trás, presas na mediocridade confortável de onde você escapou. A inevitabilidade traz consigo uma solidão específica, não a solidão triste do invisível, que sofre por não ser visto, mas a solidão altiva do rei, que é visto por todos, mas compreendido por ninguém. Você não pode mais compartilhar suas dúvidas, porque sua autoridade depende da aparência de certeza. Você não pode mais mostrar suas fraquezas, porque seus inimigos estão apenas esperando uma brecha para atacar. Você deve carregar o peso da coroa sem deixar transparecer o esforço. Você perceberá que muitas das suas relações antigas não sobreviverão à sua nova versão. Amigos que gostavam de você quando você era inofensivo se sentirão ameaçados ou diminuídos pelo seu sucesso. Eles dirão que você ficou arrogante, frio, distante. Na verdade, você apenas ficou focado, eficiente e seletivo. Eles queriam o companheiro de fracasso, não o espelho de suas próprias limitações. Deixe-os ir. O crescimento exige poda. Não tente arrastar bagagem morta para o topo da montanha. Maquiavel morreu sozinho e exilado, mas seu legado dominou o mundo. Ele escolheu a imortalidade em vez do conforto social. Você não precisa ter um fim trágico, mas precisa aceitar que a liderança e o poder são caminhos solitários. A massa busca conexão e calor. O líder busca visão e resultado. Você trocou o calor do rebanho pela visão da águia. É mais frio lá em cima, o ar é rarefeito, mas a vista é infinita e a liberdade é total. Mas há uma beleza austera nessa solidão. É a paz de não precisar de ninguém para validar sua existência. É a segurança de saber que se tudo desmoronar amanhã, você tem as ferramentas internas para reconstruir tudo do zero, porque você é a fonte do seu próprio poder. Você não é mais um acidente das circunstâncias, você é uma força causadora. Você não acontece para o mundo acontece para você. Cuidado para não se tornar um monstro. A frieza estratégica é uma ferramenta, não um estilo de vida. Use-a para lidar com inimigos, concorrentes e obstáculos, mas guarde um núcleo de humanidade para aqueles poucos que provarem lealdade absoluta. Proteja esse núcleo com muralhas de ferro, mas não o deixe morrer. O poder sem propósito é apenas vaidade. O poder deve servir a algo maior, à sua família, ao seu legado, à sua obra, à proteção dos seus. Seja inevitável para o mundo, mas seja humano para os seus. Lembre-se sempre de onde você veio. A invisibilidade foi sua professora, não a despreze. Mantenha a humildade estratégica de saber que você pode voltar para a sombra se baixar a guarda. O arrogante cai porque esquece que é mortal. O estrategista permanece no topo porque vigia a si mesmo com o mesmo rigor que vigia os inimigos. Nunca acredite na sua própria propaganda a ponto de parar de evoluir. A inevitabilidade não é um estado permanente, é uma conquista diária.
Você venceu a batalha mais difícil de todas, a batalha contra a própria insignificância. Você provou que o valor de um homem não é definido pelo olhar do outro, mas pela força da sua vontade. Você pegou o desprezo e fez dele um trono. Pegou o silêncio e fez dele um cetro. Pegou a invisibilidade e fez dela uma lenda. Agora, o mundo te vê e não pode desviar o olhar. Se esta jornada de transformação ressoou com você, se você entendeu que a invisibilidade não é um fim, mas um meio, então sua metamorfose já começou. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Ação sem estratégia é desperdício. Mas conhecimento com estratégia e ação é poder nuclear. Não deixe este vídeo ser apenas mais um conteúdo que você consumiu e esqueceu. Faça dele o marco zero da sua nova era. Inscreva-se no canal para continuar recebendo a munição intelectual necessária para suas batalhas. Deixe seu like para sinalizar ao algoritmo e a si mesmo que você faz parte da minoria que busca o poder real. E comente abaixo: eu sou inevitável. Declare ao mundo sua nova identidade antes mesmo que ela se manifeste fisicamente. O jogo começou, e desta vez você não é espectador. Você é o mestre do tabuleiro. Vá e torne-se aquilo que eles nunca esperaram, mas que agora terão que aceitar.